falar sobre Provérbios 20, versículo 8. Provérbios 20, versículo 8. O dever dos magistrados civis, melhor dizendo, né? O dever do magistrado civil. Provérbios 20 e versículo 8. Assentando-se o rei no trono do juízo, com seus olhos dissipa todo o mal. Amados irmãos, o magistrado civil está investido de autoridade para julgar e governar sem parcialidade. E aqui em nosso texto, o termo usado aqui é assentando-se no trono do juízo, é um símbolo de investidura de autoridade. E em nosso país, essa autoridade divina é vista quando é colocada sobre o presidente a faixa presidencial. Aquilo ali não é somente um pedaço de pano ou outro material. Aquilo ali significa investidura de autoridade. E quando o juiz veste sua toga e assenta-se na cadeira do juízo, essa toga não é meramente também um pedaço de pano, é símbolo de autoridade. Juízes e governadores, juízes e presidentes têm as suas competências bem definidas. Como nós, presbiterianos, nós temos a confissão de fé. E a confissão de fé, no capítulo 23, na seção 1, diz o seguinte: Deus, o governador supremo e rei de todo o mundo, para a sua glória e para o bem público, constituiu sobre o povo magistrados civis, a eles sujeitos, e para este fim os armou com o poder da espada, para a defesa e incentivo dos bons, bem como para o castigo dos malfeitores. Viram? A confissão de fé elenca isso das Escrituras Sagradas e diz que Deus é que colocou os magistrados civis. Eles estão investidos de autoridade com duas finalidades: para incentivar e defender os bons e punir também os maus. E o apóstolo Paulo diz isso lá em Romanos capítulo 13, ele diz que a autoridade não traz em vão a sua espada, ele traz a sua espada exatamente para punir o malfeitor. Então nós vemos aqui que Deus, o governador de todos, lançou os fundamentos da justiça na terra, através dos seus representantes para a sua glória e bem de toda a sociedade. Então percebam, Deus deixou representantes dele para louvor da glória dele e também para o bem social. E as ações do magistrado civil devem evidenciar a glória e refletir a justiça e a moral do Senhor do Universo. Caso isso não ocorra, irmãos, eles estão na contramão daquilo que Deus instituiu às autoridades civis. Não importa se é prefeito, se é governador, se é juiz de primeira instância, se é juiz de segunda instância, ou se fazem parte da corte superior no judiciário, não importa. E todos eles têm as suas competências e eles foram colocados por Deus para louvor da glória de Deus e bem social. E, se não for por isso, o Senhor também incumbe de trazer, inclusive, juízo sobre eles. Quando ele não pune exemplarmente o malfeitor, há uma desordem social. E como o mal gera mais males ainda, alguns com o coração tão corrompido e depravado, tentam estabelecer o tribunal do crime. Nós vimos isso muito nitidamente no Brasil, né? As pessoas fazendo justiça com as próprias mãos. Existem, irmãos, talvez agora esteja acontecendo isso. Pessoas sendo ameaçadas e mortas por esse tribunal do crime. As pessoas estão fazendo justiça com as próprias mãos. Quando isso acontece em escala crescente, isso é uma imagem que está sendo passada para a sociedade que o magistrado civil não está fazendo o seu papel. Ele não está sendo usando de forma legal e de forma autoritária, no sentido de autoridade divina, para defender os bons e punir o malfeitor. Isso no Brasil é muito comum. Irmãos, é isso que eu estou falando. As pessoas estão com medo. Isso gera medo, gera instabilidade nas pessoas quando
O prefeito deixa de fazer o trabalho dele, o vereador deixa de fazer o trabalho dele, o juiz, a polícia, você viu aí, acompanhou na reportagem, policial civil envolvido com corrupção. E não é só civil, a gente vê aí em toda a história do Brasil, policial, até mesmo federal, metido em corrupção. Isso é muito triste para a sociedade brasileira. É claro que isso não acontece só no Brasil, isso acontece no mundo todo. Então, irmãos, há essa inversão de valores, porque parece que o magistrado civil ainda não se deu conta de que aquela toga, aquela faixa presidencial, aquele juramento que o prefeito faz, que o vereador faz, assinar o livro, aquilo ali tudo é uma amostra de uma autoridade divina que está sendo dada a ele, através do voto, é claro, por Deus. E parece que eles estão usando esses cargos para benefício próprio, muitos, que eu estou dizendo, muitos usam esse cargo para benefício próprio de sua família. E quando isso acontece, irmão, Deus, o juiz de toda a terra, clama. Isaías capítulo 5, versículo 20 diz o seguinte: ai dos que ao mal chamam bem e ao bem mal, que fazem da escuridade luz e da luz escuridade. Põe o amargo por doce e o doce por amargo. Inversão de valores. Aquilo que é certo se torna errado. E aquilo que é errado, de tão comum que ficou, tornou certo. Inversão de valores. Aí o juiz de toda a terra clama: ai de quem faz isso. E o versículo 23 complementa, em Isaías 5, verso 23. Os quais por suborno justificam o perverso e ao justo negam justiça. Esta inversão, irmãos, é uma imagem mesmo da desordem e da injustiça. E como Deus disse aqui, ai dos que procedem assim. Estamos vendo que não é somente a verdade que está sendo relativizada. O direito, a justiça também está sendo relativizada. É triste, irmãos, quando essas coisas acontecem no âmbito dos magistrados civis. Mas é mais triste ainda quando elas são praticadas ou anuídas por aqueles que se dizem cristãos. Isso é uma clara demonstração de apostasia espiritual e de afastamento da verdade. A palavra justiça aparece em Provérbios, só em Provérbios. Olha que você percebe que como que Deus está interessado na questão da justiça e da equidade no mundo. Só em Provérbios aparece mais de 90 vezes essa palavra. Só em Provérbios. Agora, se for para Salmos, se você for para outros livros de sabedoria, ela vai aparecer outras vezes, em toda a Bíblia também. Então você percebe que a base do trono de Deus é sim a sua justiça. O trono de Deus é um trono de justiça. E feito aqui, irmãos, essas considerações, então eu quero tirar aqui 3 lições que o magistrado civil deveria prestar atenção e fazer, que Provérbios nos indica aqui. 3 lições de punição exemplar ao malfeitor. A lição número 1, uma pena exemplar desencoraja o malfeitor a praticar novos crimes. Provérbio diz isso. Uma pena exemplar desencoraja o malfeitor a praticar novos crimes. E isso é até difícil para o magistrado civil, porque às vezes está envolvido aí pessoas do seu relacionamento, está envolvido pessoas da sua família, está envolvido pessoas do mesmo aparato político. Isso parece que para ele é mais difícil impor essa pena. Mas entenda, irmãos, Deus colocou esses homens para agir de forma imparcial. Agir com parcialidade não é aquilo que Deus quer para a magistratura civil. E o problema, irmãos, que temos visto aqui no Brasil e fora dele, é que pessoas tidas como bem educadas cometem crimes gravíssimos. Qual é a propositura da mídia e também daqueles que se enveredam pelo trabalho social? Dizem uma turma aí no Brasil o seguinte, que não deve pôr pena severa sobre o malfeitor, porque ele não precisa de pena severa, ele precisa de educação, ele precisa de uma estrutura familiar. Todos nós sabemos que isso é verdade. Todos nós precisamos de uma boa educação.
Todos nós, inclusive, temos direito, com base na Constituição, a uma boa educação. Mas o problema é que a educação, o esporte, uma boa base familiar não são garantias de que ele não vai ser um malfeitor. Porque há um pecado dentro do coração do homem, né, irmãos? E todo homem nasce com essa potencialidade. Se Deus não mudar o coração, se Deus não mudar a disposição, essas coisas acontecem com muita frequência. E esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que inserir a pessoa socialmente, dar para ele esse direito, isso mostra, e as evidências mostram o contrário, que pessoas que têm boa educação, que têm bom aparato financeiro, muitas condições financeiras, e se envolvem em corrupção. Ter boa educação e ter boa estrutura financeira e familiar não são garantias aí. Então o provérbio diz o seguinte, que ele precisa sofrer os danos dos seus atos, porque somente assim ele pensará 2 vezes antes de cometer o segundo ato. Porque se pune o primeiro ato exemplarmente, ele vai pensar 2 vezes para cometer o segundo ato. Olha que interessante, irmãos, Provérbio 19:19. O homem de grande ira tem de sofrer o dano, porque se tu o livrares, virás ainda fazê-lo de novo. Essa é a lição de Provérbio. O homem de grande ira tem de sofrer o dano. É bom para ele sofrer o dano, para ele não fazer o dano 2ª vez, para ele não cometer o mesmo crime a 2ª vez. E aqui, irmãos, está um princípio que perpassa todos os tempos. E tem muita gente ainda que diz que a Bíblia é um livro retrógrado, que não satisfaz aos anseios do homem moderno. Na verdade, não. Hoje nós não estamos mais no modernismo, né? Nós estamos no pós-modernismo, né? Não satisfaz mais. A Bíblia é um livro atrasado. Olha o princípio que ela coloca aqui. O homem de grande ira tem de sofrer o dano. Ele tem que sofrer, porque se tu o livrares, virás ainda fazê-lo de novo. O provérbio diz que a maneira correta para desencorajar o criminoso a cometer crime novamente é aplicando sobre ele uma pena severa, fazendo com que ele sofra o dano dos seus atos. E aqui, irmãos, quando o magistrado civil não aplica uma pena exemplar ao dano causado, está deixando a porta aberta para o criminoso cometer mais crimes. A porta deve estar trancada, e muito bem trancada, com toda a segurança pela lei, para o criminoso, o malfeitor, ficar desencorajado para repetir o mesmo dano. E o que nós estamos vendo no Brasil, irmãos? É triste quando a polícia pega um malfeitor, e geralmente o delegado expõe a ficha criminal dele, que é mais ou menos 10 metros de crimes. Por que ele tem aqueles 10 metros de crime? Porque os primeiros crimes dele não foi punido exemplarmente. Falhou. O magistrado civil falhou. A lei falhou. Então não existe aí uma coerência entre a justiça, né, e a pena. Não existiu uma coerência. E o que acontece? Essas pessoas não têm medo da lei. As pessoas debocham da lei. E isso, os magistrados civis de nosso país, né, não só do Brasil, mas principalmente do nosso país, eles precisam rever isso. Os nossos parlamentares que estão lá para fazer leis, eles deveriam olhar isso. Por quê? Porque é comum o repórter abrir o microfone para a pessoa falar e falar assim, amanhã eu estou saindo e faço de novo. Há o princípio de Provérbios aqui. Ele precisa sofrer o dano. Ele precisa entender que ele falhou gravemente. Então, o primeiro princípio aqui que Provérbio diz que a pessoa precisa sim pagar por aquilo que fez. Seja quem for, irmãos. Seja deste lado de cá, seja do lado de lá, seja aquelas pessoas que se dizem cristãs ou não, seja quem for. A palavra de Deus diz que quem cometeu o dano precisa sim sofrer pelo dano. E a lição número 2... Provérbio diz que punir o malfeitor é benefício para a sociedade.
Provérbio vai deixar isso bem claro para nós. Punir o malfeitor é benefício para a sociedade. Vamos, irmãos, analisar uma cena hipotética aqui, porque no Brasil, eu estou dizendo hipotético, porque no Brasil não acontece isso. Se alguém foi condenado a ficar em regime fechado durante 30 anos, sem regressão de pena, um exemplo, e ele ficasse exemplarmente os 30 anos, seria garantia de que quando ele saísse, ele não cometeria o mesmo crime de novo? Garantia nós não temos. Mas a sociedade tem uma garantia. Durante 30 anos esse criminoso não vai atormentar a sociedade. Percebam como que precisa sim punir exemplarmente a pessoa que cometeu o dano, porque não é fácil ficar 30 anos recluso. É muito difícil. E ali, esses 30 anos, é para ele pensar mesmo direito, se quando ele sair, se é que ele vai sair, talvez ele esteja aí com a idade já avançada, ele não saia, para ele refletir. A questão aqui da palavra de Deus diz que é benefício para a sociedade, se ele for punido exemplarmente. Os 30 anos não vão garantir que ele, quando sair, não vai cometer crime, mas para a sociedade tem uma garantia de que ele não vai atormentá-la durante esses 30 anos, que está recluso. Então, olha o que Provérbios 21:15 diz: praticar a justiça é alegria para o justo, mas espanto para os que praticam a iniquidade. Provérbios 21:15. Aqui vemos um efeito natural, não é mesmo, irmãos, aparecendo. Como o calor acompanha o fogo e como os raios fluem do sol. Isso é um efeito natural. Praticar a justiça, o justo fica alegre com isso. O justo não tem medo da lei. É como você que está dirigindo, está com seus documentos do carro, tudo em dia, está com lá tudo certinho, você não vai ficar com medo de uma blitz, né? Para quê? O policial manda parar, você vai parar, entregar os documentos e fazer a averiguação lá, etc. Mas aquele que não está andando de acordo com a lei, o que vai acontecer? É o que a gente vê muitos aí, as pessoas saem disparadas e a polícia precisa correr atrás para tentar abordar essa pessoa. Mas então, o provérbio diz: praticar a justiça é alegria para o justo, mas espanto para os que praticam a iniquidade. Uma das maneiras, irmão, para saber se estamos ungidos no mesmo caráter de Cristo é quando desejamos que a justiça seja aplicada. Nós, cristãos, precisamos ter isso no nosso coração. Precisamos orar para que a justiça de Deus, a justiça inclusive de Deus, quer dizer, através do magistrado civil, seja aplicada. Porque uma pessoa pode pensar que está na fé e não está. Ele pode pensar que está servindo a Deus e não está. O que vai demarcar se essa pessoa serve a Deus e está anuída com o caráter de Cristo é se ele deseja a justiça. Nós precisamos desejar a justiça. O nosso coração deve encher-se de alegria ao ver a justiça sendo feita. Nós não somos justos diante de Deus? E não é exatamente isso, mas que ocorreu conosco quando Cristo imputou os benefícios da sua obediência a nós? Merecíamos a condenação eterna, mas quando Cristo assumiu o meu pecado, o seu pecado, o meu crime, o seu crime, morrendo em nosso lugar, os meus espantos, os meus temores foram embora, e no lugar deles a luz e a alegria inundaram o nosso ser. Se por um lado, irmão, ficamos alegres por praticarmos a justiça e vendo-a sendo praticado pelo magistrado civil, por outro lado, o criminoso, o malfeitor, precisa ter espanto, ter medo da lei. E a raiz no hebraico aqui do vocábulo espanto é amontoar brasas. Olha, você vê que interessante. E os seus significados são terror, medo e pavor. E vamos aqui analisar de novo, hipoteticamente, a situação de alguém que está pendurado um pouco acima de um enorme braseiro, um criminoso. Vamos pensar hipoteticamente aqui. E a corda está perto de rebentar. Qual seria a reação emocional dessa pessoa? Ele está tremendo de medo. Ele está com terror no seu coração. Porque ele sabe que se a corda arrebentar, ele vai cair no braseiro. Essa é a palavra espanto aqui no hebraico, amontoar brasa. O malfeitor precisa ter medo e espanto da lei. Assim como a pessoa que está pendurada, perto de cair, próximo de cair no braseiro, sente muito medo. Mas
o que está acontecendo com as nossas leis aqui no Brasil, né, irmãos? O que está acontecendo? E a última lição aqui, irmão, lição número 3. Como cidadãos e como cristãos, é nosso dever desejar que o malfeitor seja punido. Como cristãos e como cidadãos, é nosso dever desejar que o malfeitor seja punido. E há muitas coisas que podemos ver, inclusive no livro de Provérbios, que não é bom. Então, só para nos lembrar, Provérbios nos lembra aqui de 4 situações que não é bom. Provérbios 16, 26. Não é bom punir ao justo. Provérbios 17, 26. Não é bom punir o justo. Não é. Se não é bom punir o justo, irmão, por outro lado, não é bom também deixar o malfeitor sem punição. Essa é a linha traçada aqui. É isso que nós cristãos precisamos entender. Aqui não é provérbio, não é um pai, Salomão, falando para o seu filho rei. É claro que ele estava escrevendo para os seus filhos, que seriam reis. Mas aqui é o Deus, o Pai, o Senhor, o Criador do universo, o Rei soberano, está dizendo para nós, não é bom punir o justo. Não é bom. E Provérbios 18 e 5, não é bom ser parcial com o perverso, para torcer o direito contra o justo. Isso não é bom. A ideia, irmãos, é que não se pode aceitar o ímpio para condenar o justo. Não se pode. No nosso país, irmãos, tem uma enxurrada de políticos que tem uma pilha de processo contra eles. E que isso não anda, né? Isso não anda. E eles se sentem no direito de punir alguém que ainda nem tem processo contra ele. Olha, você vê que inversão de valores que está acontecendo em nosso país. E aqui Provérbio clama. Deus clama, na verdade. Não é bom ser parcial com o perverso, para torcer o direito contra o justo. As pessoas devem ser punidas por causa de suas maldades, não a maldade encoberta por causa da pessoa. Quer dizer, qual que é o símbolo da lei e da justiça? Está lá. É uma imagem vendada, né? Não estou vendo quem que é. Mas, na verdade, aqui no Brasil, de vez em quando, tira o pano e olha, né? Quem é que está sendo julgado. Se é essa pessoa, o processo anda rápido. Se é o pobre, deixa quieto aí. Então, a justiça parece estar olhando quem é a pessoa, mas não deveria olhar quem é a pessoa, deveria olhar os atos da pessoa. Isso é justiça. Provérbios 19, 2 diz, não é bom proceder sem refletir. E 25, 27, comer muito mel não é bom. Eu não tenho tempo para falar sobre isso aqui. Por que comer muito mel não é bom na linguagem de Provérbios? E Provérbios 28, 21, parcialidade não é bom. De novo, né? O que é certo para o rico é também para o pobre. E o que é errado para o pobre é também para o rico. Essa é a linha das Escrituras, irmãos. Não podemos fazer acepção de pessoa por causa do cargo político ou poder financeiro. Não podemos, de forma alguma. Nós cristãos não podemos admitir um negócio desse. Nós que fazemos parte do reino de Cristo, Ele é o Rei soberano que governa sobre a nossa vida, nós precisamos estar unidos com o caráter de Cristo. Não vou dizer que se Cristo estivesse aqui, o que Ele diria? É claro que Ele está aqui, através do seu Espírito e através das suas leis, através da sua palavra. Então, para eu saber a vontade de Cristo, eu preciso ler a palavra de Deus. E aqui Ele está dizendo, não é bom, isso não é bom. Isso não é bom para o país, isso não é bom para a sociedade, isso não é bom para a igreja. E como eu falei na outra quinta-feira, nós temos que eliminar esse idolatrismo político, né? Precisamos eliminar isso do nosso coração. Parece que ficamos cegos com a política, isso está dividindo a igreja, está trazendo problemas. Então, irmãos, rapidamente aqui, eu quero fazer uma aplicação rápida aqui para nós, usando as lentes do Evangelho que nós acabamos de falar. E lendo este texto com as lentes do Evangelho, quem é esse rei que afasta o mal com seus olhos? Quem é? Provérbio, né? Está dizendo, ele quando assenta no trono, ele dissipa todo o mal com seus olhos. É como você está falando aí, irmã Ione, o Senhor Jesus Cristo é o Rei dos reis e Senhor dos senhores. E nós somos o quê? Súditos desse Rei. Se ele dissipa o mal através dos seus olhos, irmãos, o que isso deve ser para nós, como participante
e ativo no seu reino, nós devemos clamar por justiça. Não importa quem é a pessoa, não importa se tem poder financeiro, se é político da minha linha, se não é político da minha outra linha, tem que ser aplicada a justiça. É isso que Deus quer. Agir de qualquer outro modo, irmão, não é cristão. Nós não estamos respondendo e refletindo o caráter da justiça de Cristo. No reino dos homens pode até haver suborno para favorecer o rico e menosprezar o pobre, mas diante do Senhor toda injustiça será desfeita. E quando pensamos, irmãos, em aplicação da lei e da justiça, temos o maior exemplo em Cristo. Jesus foi punido em nosso lugar para cumprir a justiça de Deus. E quando falamos em perdão, precisamos refletir que não foi cancelamento de dívida, não. Deus não cancelou a nossa dívida. Sem aplicação da lei, não. Deus aplicou a lei, sim. Ele aplicou a justiça dele. Não em mim, não em você. Mas ele aplicou a lei em Cristo. Jesus recebeu pena de morte por causa dos nossos crimes. Jesus é o grande exemplo. A morte substitutiva de Cristo é um grande exemplo de que Deus quer que a lei seja cumprida, seja aplicada. E toda a pena, toda a punição que era contra nós, caiu sobre Jesus. Então, Deus não nos perdoa fortuitamente, não. Deus não cancelou a nossa dívida assim, olha, já que você creu em mim, tudo, eu estou cancelando. Não, o meu pecado, o nosso pecado, caiu sobre Jesus. Ele sofreu a pena de morte para nos dar vida. E esses pecados aí, irmãos, nos levariam à morte. Isso nos quer dizer, irmãos, que a justiça é a base do trono de Deus. Se somos filhos de Deus, devemos refletir o mesmo caráter do nosso Pai Celestial. Devemos desejar isso. Veja bem que interessante. Deus não poupou seu próprio Filho Jesus, fazendo recair sobre ele as penalidades da lei. Deus também não poupou os anjos que se rebelaram contra ele e os encerrou em prisão. Deus deixou de ser justo ou as pessoas que estão perdendo o senso da justiça divina? As pessoas estão perdendo o senso da justiça divina, irmãos. É isso. Que Deus, em Cristo Jesus, nos ajude, irmãos, para pensarmos um pouco em política, em provérbios, para nós, irmãos, atribuir o caráter de Cristo, expressar esse caráter de Cristo com mais autenticidade em nossa vida. Porque Deus investiu as autoridades para duas finalidades: defender e galardoar o justo e punir o malfeitor. Quando isso não é feito, essas autoridades não estão refletindo o caráter da justiça de Deus. E isso é trágico para ele mesmo, para a autoridade mesma e para a sociedade.